já era rapazote, tinha 13 anos, trabalhava no campo, tirei com a enxada para um canto, então vamos lá falar com o prior, está bem, vamos embora. Pronto, foi assim que eu entrei. O meu pai até nem queria que eu fosse, porque eu já ganhava 6 escudos à jorna, e portanto era o mais velho, e o meu pai não queria que eu fosse. E se calhar também havia alguma fuga. Fuga de quê? Fuga da vida do campo e fuga de uma profissão, que poderia ser a carpintaria, como desempenhava o meu pai, não é? Há 2 pessoas que intervieram essencialmente, portanto, no meu ingresso no seminário, que foi a minha catequista e que foi a minha professora primária. Não havia outra hipótese, não havia liceu em Esposende, e das duas uma, ou as raparigas iam para irmãs, para freiras, e nós, naturalmente, a única hipótese que tínhamos era ir para padres. Sou filho único, de uns pais sem grandes posses, mas que me recordo perfeitamente na véspera em que entrava para o seminário do meu pai me oferecer uma televisão como moeda de troca para eu não entrar. Eu, naturalmente, não queria ir para os padres diocesanos porque eles apareciam nas férias vestidos de preto e eu lembro-me, como criança, aquilo chocava-me, e então fui para os combonianos. Eu era um miúdo decidido e que tinha nos padres com quem tinha privado naquela paróquia um grande exemplo e, portanto, no fundo eu penso que era a busca de seguir esse exemplo que me fez entrar no seminário. A influência da família, mas fundamentalmente a minha mãe, e depois a influência de amigos que encontrava na catequese, que eram ex-seminaristas. O meu pai não queria que eu fosse para o seminário. A família achava que era mais conveniente ir para o colégio, até porque era mais barato. Havia uma pequena diferença em ir para a Leiria, onde pagava 250 escudos na altura, e no colégio pagava 200. Era só isso, mas eu mesmo assim fiz a opção por ir para a Leiria. E sei que apareceu lá um padre no seminário que perguntou à professora quais eram os melhores alunos. E ela indicou quais eram os melhores alunos. Depois ele foi falar com os meus pais e depois a coisa processou-se por aí. Não quero dizer que eu fui para o seminário por verdadeira vocação, porque não é naquela idade que a gente sabe se tem ou não tem vocação. Com 10 anos o miúdo é muito valorável ainda, é muito pequeno, é muito novo. E se vem do meio rural, mais complicado é ainda. A primeira noite, eu ver numa camarata que tinha, talvez, uns 60 colegas, eu não dormi naquela noite, choraminguei muito em silêncio para ninguém se aperceber, mas depois, com o passar do tempo, comecei a ambientar-me e comecei a sentir-me integrado. De uma situação de filho único, passei para ter mais 120 irmãos e a correr no corredor nobre, que era um corredor larguíssimo, como eu nunca tinha visto. Efetivamente foi uma grande... Valeu a pena a troca. Penso que foi uma graça, não é, que Deus me concedeu ter vindo para o seminário, porque muita gente, rapazes, portanto, como eu e até muito mais inteligentes que eu, ficaram lá a trabalhar a terra. Todavia, eu vim para o seminário com toda a intenção de ser padre e padre missionário. Ainda hoje, muitas vezes, sonho com aquele tempo que passei no seminário. Seminário, berço da minha infância. Para mim foi uma segunda família que eu encontrei ali. Tenho mesmo saudades do seminário. Tenho. Não tenho dúvidas disso, tenho mesmo. Foi uma casa que me marcou profundamente, desde os padres, desde os professores, mas principalmente aos colegas. Foi realmente um autêntico espírito de família e criaram-se amizades que ainda hoje perduram. Passei ótimos momentos lá, já disse à minha esposa, várias vezes manifestei essa situação, várias vezes vou a Guimarães e sempre que passo por Guimarães vou com a minha esposa e as minhas filhas mostrar os espaços que circulava, passo sempre pelo seminário e algumas histórias que me vão ocorrendo vou contando sempre à minha família. Tenho muitas saudades, passei ótimos momentos no seminário. Realmente o seminário marcou-me positivamente. Não deu por mal entregue o tempo que lá passei. Foram muitos anos. Ganhei no seminário
as bases morais que ainda hoje, no fundo, orientam a minha vida. A passagem pelo seminário foi para mim muito importante de todos os pontos de vista, como formação de homem, como formação religiosa, evidentemente também. Tive muito orgulho de estar no seminário, aliás, eu tenho dado testemunho desse orgulho meu por onde passei. Portanto, às pessoas que se envergonham, eu não me envergonho, de facto, foram 3 anos, apenas 3 anos, que marcaram a minha adolescência. A irmandade, entre aspas, está implícita. Nós fazemos um percurso permanente, nós funcionamos como irmãos, nós conhecemos todos os nossos problemas, partilhávamos com os nossos colegas mais próximos. Entre nós tínhamos que partilhar e, portanto, a forma, olhar para o companheiro e ajudá-lo e partilhar algumas coisas, isso fazia parte. E penso que sim, que nos ajuda também a olhar para o lado e olhar para os outros, sim, creio que sim. E do ponto de vista humano, muito marcado por ter passado tantos anos numa convivência com as contingências próprias de quem vive num grupo muito grande e que se tem de adaptar a todas as necessidades de quem está numa casa onde vivem mais 30 ou mais 40 ou mais 50 pessoas e que não pode ter tudo ao seu dispor e tem de se habituar de facto a respeitar esses ritmos, e isso é muito importante hoje em dia. Mas era divertido, acho que eu tenho, embora nunca fui um grande desportista, mas lembro-me bastante, tenho algumas saudades daquela sala de jogos onde joguei algumas partidas de ping-pong, não é? Levando sempre algumas cabazadas, como direi. Mesmo jogos de futebol, embora não fosse um expert na matéria, e também todo aquele convívio que havia, embora nós não víamos a televisão, mas estávamos sempre, estávamos sempre a conviver fora das horas de estudo ou das celebrações. A alegria, a boa disposição, a grande disponibilidade para os outros. E por outro lado, um aspecto que também se me figura absolutamente fundamental na vida das pessoas, que é uma sensibilidade ao aproveitamento do tempo. Nós temos uma grande riqueza, a riqueza é o tempo que nos é dado, devemos aproveitá-la aproveitar esse tempo o melhor possível. Devo dizer que essa disciplina, tanto a cultura, o background que o seminário me deu, em termos de formação cultural, como alguma autodisciplina e um método para estudar, favoreceram-me. Nós tínhamos tempo para brincar, tempo para estudar, tempo para ter as aulas, tínhamos tempo programado para fazer as coisas. Eu gostava um bocado, talvez gostasse de um bocado mais de liberdade, mas eu de qualquer maneira procurava obtê-la, por aí assim, inventá-la dentro do circuito fechado em que vivia. Não senti o choque grande que se sente quando se passa aos 20 anos que sai de casa dos pais diretamente para o quartel, onde há todo este rigor que nós tínhamos, portanto, o rigor entre aspas que tínhamos no seminário, mas já se notava aquela formação que nós tínhamos sozinhos. Nunca interiorizei que aquilo fosse qualquer tortura. Até porque sabia ter saídas em relação àquilo que poderia verificar-se como tortura. Sei lá, a proibição, por exemplo, de comer nésperas, por exemplo, numa árvore que existia no próprio recreio do seminário, o indivíduo sabia ultrapassar e acho que na mesma, é claro, e portanto ultrapassava facilmente. Quando eu fui para o seminário, apanhei este seminário em concreto numa fase ainda com uma educação um bocado espartana, mas é rigorosa na altura e sentiu-se rigor como criança, como adulto sente-se o benefício porque incutiu em nós valores e uma disciplina que é importante no dia-a-dia. Iniciei a minha profissão como piloto da Força Aérea. Saí do seminário e, passado uns meses, ingressei na pilotagem da Força Aérea, em 1961. Enquanto ouvia as pessoas queixarem-se a dizer que a disciplina que era muito rígida e que não conseguiam subsistir, etc., para mim era um oásis. Não tinha qualquer tipo de problema nesse aspecto, sentia-me
otimamente integrado e sem qualquer tipo de dificuldade em seguir aquela disciplina, até porque estava habituado a uma disciplina muito superior em relação àquela. Quando entrei para o seminário, já agora, levava a ideia que, como criança, que ia ser padre rapidamente. E essas tias tanto tinham dito que se fizesse sacrifícios, que em poucos dias que era padre. E não tinha, portanto, como criança, noção nenhuma do que é que me esperava pela frente quando saí de casa. E lembro-me que na primeira noite, na altura no seminário, fazia-se uma espécie de estágio no verão, antes de começar o ano letivo. Uma espécie de pré-seleção e ambientação ao seminário. Deu-se-me na cabeça logo começar a fazer sacrifícios para ser padre rapidamente. E lembro-me que o primeiro sacrifício, ao final de um dia de viagem de Bragança para Felgueiras, naqueles tempos era um dia completo, cheguei lá e pensei, bem, vou dormir no chão. Só que cansado de um dia de viagem, miúdo, deitei-me vestido, só tirei os sapatos, para quando o prefeito se afastasse, deitar no chão, e ele no dia seguinte chegava, via-me no chão e pensou, olha, está aqui um potencial candidato a padre, já fez um sacrifício. Só que adormeci profundamente e quando no dia seguinte, quando o padre veio acordar-nos, ao toque de palmas também nunca tinha sido acordado, muito menos àquela hora, continuei a dormir. Destapou-me e vi um vestido, em vez de um louvor, veio um raspanete de primeira. Pensei assim, bom, está isto tudo estragado, já vou ter que fazer mais sacrifícios para recuperar. E penso que a partir daí comecei a sentir assim um bocadinho a dificuldade de atingir os objetivos. Do meu curso de entrada para Santarém, que entramos 120, só um é padre. Eu acho que a vocação é uma coisa que é um chamamento, um chamamento divino, mas tem que se traduzir em algo físico e de vontade e psicológico. E eu não sentia, quer dizer, não tinha aquela vontade, não tinha aquela chispa, aquela chama de querer, nunca mais chega o tempo de eu ser padre. Comecei a perceber-me que o meu coração andava muito voltado cá para o mundo cá fora, em que insistia em sair do seminário para ir ao cinema, em que insistia em vir mais vezes a casa ver a família, e então apercebi-me que o meu coração palpitava mais cá para fora e que o meu caminho se calhar seria outro. Eu saí com plena, portanto, liberdade, embora isso custasse muito aos meus familiares. Já havia na aldeia uma certa expectativas por parte da família, por parte das pessoas que nos rodeavam e, portanto, era uma opção definitiva para a vida, no sentido de se sair do seminário na altura, era uma opção difícil. E disse, faz como quiseres, meu filho, faz como quiseres. Mas eu via a dizerem isso e as lágrimas nos olhos da minha mãe. E a verdade dos 5 quilómetros e do sacrifício todo que ela fez para eu continuar, para eu estudar ali durante 12 anos. Essa coisa. E um dia senti que houve um corte, e um corte profundo, porque o meu pai morreu, a minha mãe era doméstica, não sabia ler, eu era o mais velho, nenhum dos meus irmãos estava formado. E a questão era esta, abandono, sigo ou volto? E neste contexto, alguns dos meus sonhos e dos meus objetivos foram mudados, mas continuei com o mesmo entusiasmo.